Primeira carta de Paulo a Coríntios, aos Coríntios, capítulo 7, versículo 23, para não repetir a leitura que foi feita já pelo Fábio, mas é o que veio ao nosso coração para nós continuarmos falando alguma coisa sobre vasos. E a primeira carta de Paulo aos Coríntios diz assim, no capítulo 7, versículo 23, 7 e 23, diz assim: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Amém? Amém. Podem sentar. Nós falamos no culto de Santa Ceia sobre, depois eu queria que o Luiz Sérgio e a Ivonete cantassem, vem fazer de mim um vaso de Deus. Ah, ruim a garganta, está todo demais. Está ruim de garganta, mas tá bom, deixa o outro dia. Se fizer uma primeira, eu faço uma segunda. Nós falamos domingo, né? E nós estávamos no culto de ceia, muito abençoado. Nós falamos que nós crentes, somos comparados como vasos. E nós falamos que o vaso ele deve ser consagrado, deve ser limpo, deve estar em pé. O vaso ele deve também ser um vaso de honra e não para desonra. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, na segunda carta, ou na segunda epístola que ele escreveu a Timóteo, ele está escrevendo também que numa grande casa, há diversidade de vasos. Tem vasos de ouro, tem vasos de prata, tem vasos de madeira, tem vasos de barro, tem vasos de honra e tem vasos para desonra. Então, nós entendemos que quando nós somos comparados como um vaso nas mãos de Deus, também nós lembramos da palavra do capítulo 18 do livro de Jeremias, quando Deus quis falar com Israel e pediu que o Jeremias descesse até a casa do oleiro. E o oleiro, esse dia eu compartilhei um vídeo de um oleiro trabalhando, explicando sobre o vaso em uma igreja, mas literalmente ele estava com as peças de fazer o vaso como é feito. E a gente observando ele fazer o vaso de um pedacinho de barro, de um pedaço de barro, ele começa a molhar a mão, ele não coloca muita água, ele vai colocando a mão na água, num pote de água, e fazendo com que o barro comece a ter liga. E ele começa a fazer daquele barro, primeiro ele faz uma roda, depois ele acarta, depois ele pressiona para o outro lado, e quando você vai observando, e ele vai pregando sobre aquele vaso, e aquele vaso vai se tornando da forma que o oleiro quer que aconteça. E aí, o que acontece? Ele vai apertando da forma que ele quer e vai fazendo o modelo que ele necessita e que caiu na sua mente em fazer. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando Jeremias desce até a casa do oleiro, tem muitos pregadores que dizem que o vaso caiu e se quebrou. Na realidade, o vaso se quebrou na mão do oleiro, porque o oleiro que estava fazendo precisava apertar um pouco mais, trabalhar um pouco mais com aquele barro para que ele tivesse liga, porque sem liga não tem como fazer. Nós temos 208 tipos de barros, mas apenas 4, se não me falha a memória, ou 8 são aproveitáveis para você trabalhar, tanto para fazer tijolos, telhas, sem usar química, né? Apenas o natural, a argila mesmo. E aí você vê a qualidade que é o barro. E quando o barro é bom e está nas mãos de um bom oleiro, imagine o que vai sair daquele barro. Vai sair coisa de primeira qualidade. E nós olhando para a palavra de Deus que lemos nesta noite, nós vimos que nós não fomos comprados por preço barato. Nós fomos comprados, e falamos domingo, com um preço muito caro.
E quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo, que ele diz que na casa há diversidade de vasos, tem vasos que são vasos de ouro, tem vasos que são vasos de prata, tem vasos de madeira, tem vasos de barro, porque Deus tem diversos tipos de pessoas e maneira que Ele usa as pessoas. Tem vasos que são para a honra e tem vasos que são para a desonra. E aqueles que são para a desonra, mesmo sendo vaso que Deus chamou, escolheu, lavou com o seu sangue, mas essa pessoa não valorizou o preço que ele foi pago, o preço que ele foi resgatado, e ele vive uma vida de qualquer maneira. Esse vaso é um vaso que está sendo desonrado o nome do Senhor. E a Bíblia é muito clara quando o próprio Jesus diz lá em Mateus que é mister que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vieram os escândalos. Não tem como evitar escândalos, não tem como evitar tragédias, não tem como evitar mau testemunho, mas ai daqueles que fazem tais coisas. Melhor é que nem tivesse nascido, porque para ele pesa um juízo muito forte. Então nós olhamos aqui, e o Paulo, a Bíblia fala que o próprio Paulo foi chamado por Deus como vaso, como nós falamos no domingo. O Davi, ele diz no Salmo 31:12, ele diz que ele se sentia um vaso quebrado, porque ele estava passando por aflição, ele se sentia como um vaso quebrado, que estava vazio de Deus, ele precisava se encher novamente. A Bíblia vai falar também em Provérbios capítulo 25, versículo 4, que é preciso tirar as escórias do vaso. O que é escória? É impureza. E aí nós olhamos que um vaso ele precisa passar por muitos processos. Olhamos também no Isaías 66:20, que o profeta fala de vaso puro para ser usado na casa de Deus. Então vaso tem bastante, tem que ver a qualidade do vaso, tem que ver se o vaso é de honra ou se o vaso é de desonra. Tem um monte de vasos por aí. O Jeremias fala que o povo é comparado como um vaso. O apóstolo Paulo fala em Romanos que os vasos de honra são vasos que são para a glória de Deus. Os que são de desonra são vasos que estão aí para escandalizar a obra do Senhor. E nós devemos cuidarmos disso. Por quê, pastor? Porque o crente não vive de um pouquinho de espírito. Não, ele não vive de um pouquinho. Ele vive de uma plenitude de espírito. O crente não vive de um pouquinho de palavra de Deus. Ele vive de Bíblia, ele vive de oração, ele vive de fidelidade. O crente não vive uma vida de um pouquinho de fidelidade, não. A vida do cristão é fidelidade do tempo inteiro na sua vida, em todos os momentos, integralmente. O crente deve ser fiel. Tem gente que diz assim: olha, mas o crente ele pode não ser fiel. Quando ele deixa de ser fiel, ele está perdendo os pontos com Deus, ele está sendo um vaso de desonra. Um pouquinho, o crente não vive de pouquinho de leitura, pouquinho de santidade, pouquinho de espírito. Não, nós não podemos ser econômicos nas coisas de Deus. Nós não podemos, nós economizamos às vezes com o nosso dinheiro, cuidamos onde aplicamos, o que fizemos, o que compramos, fazemos as contas antes de gastar para ver se vai sobrar. Mas as coisas de Deus não devem ser economizadas, não. As coisas de Deus devem ser em abundância na nossa vida. E isso é uma receita que o próprio Jesus disse aos discípulos, através dos anjos, quando viram que Jesus subiu e eles ficaram ali sozinhos. Os varões disseram assim: por que vocês estão aqui parados? Vocês devem ir até Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então o crente não vive de migalhas, o crente vive de coisas sobrenaturais mesmo. O crente não vive mendigando a espiritualidade, o crente não vive atrás de profecia, o crente não vive atrás de revelação, o crente não vive atrás de milagres. O crente vive porque Jesus salvou e libertou ele para ir morar no céu. Se Jesus fizer, ele é Jesus. Se ele não fizer, ele continua sendo. Se Deus operar milagre, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Se Deus curar as minhas enfermidades, ele é Deus. Se não curar, ele continua sendo Deus. Se Deus me der a bênção que eu quero, ele continua sendo Deus. Se não der, também continua sendo Deus. Porque para Deus não tem sombra de variações. Ele é Deus e acabou. Ninguém discute com ele. Então tem vasos que a plenitude dele e a dedicação dele é apenas naquilo que ele vê e naquilo que ele quer.
Se sair fora da direção que ele quer, ele já não é mais vaso, ele já não ora mais, ele já não lê mais Bíblia, ele já não tem mais adoração, não tem mais santidade, ele já não tem mais experiência com Deus, ele já vive uma vida de qualquer maneira, porque é um vaso que só pensou em si próprio. E quando a gente pensa em nós, somente em nós acabamos esquecendo que Jesus não pensou em si próprio. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou-se. Quando nós cantamos aqui, ele deixou o esplendor, não é deixou o esplendor de sua glória, não. Ele deixou o esplendor e sua glória, porque ele era a glória. E ele se esvaziou-se para dar a vida para mim. E o que eu faço em favor do meu irmão? O que eu faço em favor daquele que ainda não conhece a Deus? Eu estou abraçando, como o Manuel falou aqui, eu estou cumprimentando, eu estou saudando, eu estou trazendo uma palavra de ânimo, porque a gente tem muito prazer em julgar e condenar e dizer que está no inferno. Mas Jesus não condenou ninguém, não mandou ninguém para o inferno ainda, e nem podemos dizer que vai para o inferno ou vai para o céu. A única pessoa que tem essa autoridade, o próprio Jesus respondeu aos discípulos: vocês estão temendo o homem que mata o corpo, mas não tem poder sobre a alma. Você deve temer aquele que depois de matar o corpo, ainda tem a autonomia de dizer assim: ó, o espírito vai para um lado, para o outro, a alma vai para um lado, vai para o outro, porque aí a esse vocês devem temer. Agora, o homem que pode matar o corpo, assassinar, aí no São Sebastião, essa semana, no final de semana, teve uma senhora que foi esfaqueada, uma coisa triste aí, que a gente contemplou e os jornais, vocês ouviram. Isso é coisa que acontece porque são pessoas que estão precisando de Deus, que procuram a solução na bebida, nas drogas, na prostituição, e a alma, o ser humano, sem Jesus, ele nunca está satisfeito, ele está sempre querendo mais. Ele bebe, ele começa com bebida, depois ele vai para o cigarro, depois do cigarro vai para a maconha, da maconha vai para a cocaína, e vai para o crack. Quando ele vê, ele está no fundo de poço que só a mão do grande Jeová para tirar ele de lá. E a gente vê pessoas que estão desta forma, e nós estamos aqui e precisando fazer alguma coisa com essas pessoas. Eu vou tornar a repetir isso, porque eu gosto de enfatizar muito quando a gente passa nas igrejas, que nós não estamos aqui apenas para marcar presença num culto. Nós viemos num culto de ensino para aprender o que Deus quer dizer para nós. E o que Deus quer dizer para nós todos os dias? Desde quando eu me converti, eu entendi que a minha salvação é para benefício da salvação de outras pessoas. Você pode entender isso? A minha salvação, ela vai servir de benefício para a salvação de outras pessoas. E de que forma? Não precisa eu ser um grande pregador, que eu não sou um grande pregador, não sou um grande teólogo, mas tem grandes pregadores e tem grandes teólogos. Só que esses grandes pregadores e grandes teólogos às vezes não param, não vamos generalizar, mas esses grandes pregadores e grandes teólogos às vezes fazem preço para vir pregar, pedem tanto para vir cantar, mas eles não param numa esquina, eles não param num trilho, eles não param numa rua, eles não dão confiança para um bêbado, eles dizem que já saíram do manicômio, saíram lá do fundo do poço, mas quando chega na sua casa não come o que você coloca na mesa. Quem passou por tudo isso come qualquer coisa. Quem viveu uma vida miserável, ele come o que colocar na mesa. Aquele que já subiu um pouco e sobe para a cabeça são pessoas que esqueceram que o Evangelho é humilde. Não, quem é que gosta de cheiro de peixe aqui, levanta a mão? Sem limpar. Sem limpar. Ninguém. O peixe é a comida mais saudável que nós podemos ter. E quem pesca sabe como é bom ter um cheirinho de peixe. Mas você pode tirar por experiência. Quando você está na sua casa, não tem nenhuma moça, você mexeu com um peixe, chamou a moça. E sabe com quem que Jesus andava? Com esse tipo de gente. Às vezes nós somos tão narizinho empinado e achamos que para visitar alguém ou para ir na casa de alguém tem que ser
do meu jeito. Não, irmão, Jesus andava com esse tipo de gente, fedendo a siri, fedendo a marisco, fedendo a peixe. Olha, o peixe, deixar 3 dias lá, aquele balaio de siri. Olha, eu já fui na casa do pescador, o cheiro não é muito agradável, mas Jesus, ele deixou o esplendor e sua glória e andou com essa gente. E nós, quando o vaso está vazio, coloca defeito em tudo. É defeito no som, é defeito no pregador, é defeito nos hinos, é defeito no líder, é defeito no pastor, é defeito no presidente, é defeito no país. Irmãos, a nossa estadia não será nesta terra. Nós vamos morar num lugar muito maravilhoso, onde não se pagará energia, não se pagará aluguel, não terá que se trabalhar mais, nós estaremos sendo servidos pelo Cordeiro. Então as lutas que nós passamos aqui, o apóstolo Paulo disse que nem caiu no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas às vezes o vaso está tão ruimzinho, tão estragado, que ele quer murmurar, que ele quer criticar, que ele quer falar. Ele não importa, quando ele não tem nada, tem gente que quando não tem nada para falar tem que inventar alguma coisa, porque o prazer da pessoa é falar mal. Então nós não devemos, como vaso na mão de Deus, nós não podemos dar glória a Deus aqui e amaldiçoar ali. Tiago capítulo 3, versículo 3 diz assim: andarão 2 juntos se não houver acordo? Não existe. Se nós não nos unirmos na igreja, se os cristãos não falarem a mesma língua, nós temos divergências de pensamentos, cada um tem uma linha de raciocínio, mas o nosso foco é um só, é céu. O nosso foco, irmão Gilson, é Calvário. O nosso foco, irmão Daniel, é chegar no céu. O nosso foco, irmão Beto, é chegar na glória. O nosso foco, irmão Jonathan, é chegar no céu e dizer assim: que bom que ninguém caminha no mar, ficou para trás, estão todos aqui. Já pensou se Jesus vier numa hora que eu estou lá com o meu vaso todo estragado, murmurando, criticando, e o vaso está vazio? Olha, Jesus amado mesmo. E para encher o vaso tem que pagar preço. Não se tem vaso cheio de graça. Lembra daquela mulher que viuvou? Veio na minha mente agora, daquela mulher que viuvou e que ela tinha uma dívida, os filhos estavam sendo entregues para os credores, e com todo o respaldo da lei da época, quem morresse, ficasse devendo, podia levar os filhos como escravo. Mas essa mulher disse: não vou abrir mão dos meus filhos. E aí o vaso entrou em ação. E o que valeu ali? Ela pegou emprestado os vasos vazios. Mas quando ela entrou no quarto, fechou a porta, chamou os filhos, chamou para a responsabilidade, chamou para a oração. Quando a gente ora, o milagre acontece. Quando ela foi para o quarto com os filhos, começou a descer azeite de uma vasilha que ela tinha um pouquinho, ela disse que tinha um pouquinho só, e Deus mandou o profeta dizer: vai, pega vasilhas emprestadas. O profeta, quem sabe, nem sabia o que ia acontecer. Entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre ti e os teus filhos. E ela fez isso, começou a orar. E quando ela começa a orar, o milagre acontece. Ela começa a encher vasos. E ela foi enchendo. E quando não teve mais vaso, ela disse: me dá mais um vaso, eu quero encher mais um vaso. O menino disse assim: não tem mais vaso. Então o azeite parou, não acabou, o azeite ainda continua descendo. Enquanto tiver vaso, tem azeite descendo. Enquanto tiver crente buscando, tem torneira no céu aberta. Enquanto tiver crente chamando por Deus, e dizendo: pode clamar que eu estou aqui. Mas e a prova, pastor? A prova e a luta faz parte da nossa vida como cristão. Vaso cheio, quando se ora, o vaso enche. Quando se vigia, o vaso enche mais ainda. O salmista Davi disse no Salmo 23: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Está falando que transbordar é ser cheio. Verdade. E quando está cheio, olha, eu pego esse copo aqui, eu poderia derramar um pouquinho aqui, mas se eu apertar, qualquer coisinha que eu apertar aqui,
Ele vai derramar porque o copo está cheio. Assim é o vaso. O vaso, quando está cheio, qualquer toquezinho que Deus dá, ele está saltando, ele está pulando, ele está agradecendo, ele está glorificando. Agora, quando o vaso está vazio, você vira ele, vira para um lado, vira para o outro, aperta para um lado, aperta para o outro, não sai nada. Às vezes é preciso Deus dar uma apertada, colocar você no quarto e dizer: clama, busque, porque eu quero te encher, eu não tenho prazer. Olha a visão de Ezequiel. Olha a visão de Ezequiel: água pelos tornozelos. Não, água pelos tornozelos não. Mede mais 1000 copos. Ele entra com água no joelho não. Mais 1000 e vai indo, até que ele não consegue mais ter pulo, ter pé, e ele tem que nadar. É isso que Deus quer de nós, que nós venhamos nadar na sua presença, ser cheio do Espírito Santo de Deus. E de que forma nós vamos fazer isso? Buscando, com dedicação ao Senhor. A nossa vida precisa ser uma vida espiritual suprida de Deus, abastecermos a nossa alma, assim como nós abastecemos o nosso corpo físico. Café da manhã, almoço, café da tarde, janta, e ainda antes de deitar talvez mais um café. Se nós fizéssemos isso com a nossa alma, nós seríamos crentes pentecostais de verdade. Nós oraríamos de manhã, nós oraríamos no meio-dia, nós oraríamos à tarde e nós oraríamos à noite, porque eu duvido que alguém consiga ficar aqui uma semana sem se alimentar. Não fica. Mas das coisas de Deus tem pessoas que ficam semanas. Parece aquele camelo que é perito em andar no deserto com as córcovas, que enche, diz alguns historiadores, que chega a pegar 45 litros de água, e ele atravessa o deserto e fica 15 dias sem beber água. Tem uns crentes que tem um reservatório tão bom que eu fico admirado, que ele só vem à igreja a cada 15 dias, ou que ele ora só a cada 15 dias, ou que ele lê a Bíblia só a cada 15 dias, e quando ele lê a Bíblia ele consegue vencer este mundo por 15 dias sem orar. Agora eu já orei a semana passada, eu vou ficar 15 dias sem orar, porque eu estou cheio. Não, cuidado, irmão, o diabo é astuto, é feroz, ele é tremendo, e o crente tem que estar revestido do Espírito Santo de Deus para vencer o diabo. Aleluia. Está ficando bom e a hora tem que ir embora, mas é assim mesmo, para não falar bastante e falar sempre, né? Olha só, o vaso ele precisa transmitir. Olha só, para que nós somos chamados, pastor? Nós somos escolhidos para transmitir para os outros o que os outros não conhecem. Olha, aqui dentro da igreja eu me abraçar com uma irmã e começar a pular no Espírito, ou abraçar com o irmão e pular no Espírito, isso é fácil. Mas eu tenho que transferir aquilo que eu sinto para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Eu tenho que ser exemplo lá no meu trabalho, para as pessoas que não conhecem Jesus, ver que a minha vida, mesmo sem eu cantar, mesmo sem eu colocar uma plaquinha, sou cristão, eles possam diferenciar que você é a luz, que você é diferente, que você é um vaso, que dentro de você tem coisa diferente do que o mundo tem. Quando você pega, eu lembro quando eu pegava na prefeitura a minha marmita para almoçar, sentávamos todos juntos, mas todos chegavam, abriu a panela, com o perdão da palavra, e já ia comendo, né? Não agradecia, e eu pegava a minha marmita e baixava a minha cabeça, não precisava orar alto, porque, oh, Senhor, eu estou aqui te agradecendo pelo pão, não sei quais esses miseráveis que estão agradecendo. Não, você faz isso, só inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos, os caras ficam aqui, o que ele está fazendo? Curiosidade, o que ele está fazendo? Eles vão te perguntar, o que você está fazendo? Meu Deus amado. Eu estava agradecendo a Deus pelo pão que ele me deu. Amém. Glória a Deus. Precisa tocar trombeta. Eu fazia isso todo dia. E quando nós almoçávamos, trabalhávamos no São Bonifácio, nós trabalhávamos no São Bonifácio, na Vila Seca, para quem conhece, São Bonifácio hoje, Vila Seca antigamente. Aí tinha uma senhora que fazia comida para todos os empregados da prefeitura. E quando nós sentávamos naquelas mesas grandes, de churrasco, aquelas mesas grandes, não tinha duas mesas, porque nós estávamos em 24 funcionários, eram os motoristas, era o operador de máquina, eram os estradeiros que tiravam as pedras depois que a moto governadora passava. E quando nós sentávamos naquela mesa, eu no meu lugarzinho no meio deles, eu só baixava a cabeça e fechava os olhos.
Eu vou orar para eles escarnecerem? Não se escarnece. Baixava a cabeça, meu querido, fazia uma oração em silêncio, quietinho, e depois eles ficavam curiosos para saber o que eu estava fazendo, agradecendo a Deus. Você tem que fazer diferença no teu trabalho. Amém. Vamos levar um saquinho de brita embora hoje? Não faz isso. Verdade. Você é vaso. Amém. Vamos levar um prego, não vai fazer falta para a empreiteira? Não, você é vaso. Glória a Deus. Aleluia. Vamos levar um copinho hoje até para dar uma festa para alguém. Está difícil, porque tem crente que vem para a festa, já vem com a bolsa para levar salgadinho para casa. O que vocês estão vendo? Verdade? Está tão baixa a coisa hoje. Jesus, tem misericórdia. Eu lembro que estava na central um dia, fazendo uma festa, aniversário de quem lá, e umas bandejas de alumínio lá, bonita. Quando eu vi, estava uma irmã lá, uma bolsa, ela abriu a bolsa e jogou tudo para dentro. Disse: meu Deus, se esse roubo fosse pecado, esse irmão já perdia a salvação. Ainda bem que Jesus é misericordioso, mas tem crente, nossa, toma muito cuidado. Uma bala que você pega que não é sua, você já está errando. Se você pegar uma bala junto com um ímpio, pegou uma bala ali, uma pessoa que não conhece a Deus pegou uma bala, vocês vão pegar para fazer falta, você fazer a mesma coisa, você entrou na mesma situação dele. É verdade. Então nós somos vasos para fazer diferença. Nós somos vasos para compartilhar com as pessoas que não conhecem a Deus que nós não somos iguais, nós somos diferentes. É por isso que eu falo muito, irmão. Hoje tem uma mesclação. Hoje mesclou tudo, mesclou atletismo com o evangelho, mesclou e ficou difícil separar, e as coisas estão continuando assim, de uma forma, mas a Bíblia diz assim, ó, e vereis a diferença do que serve a Deus e o que não serve. Talvez não nos trajes, talvez não vamos conseguir mais controlar muitas coisas na igreja, mas o crente que tem temor de Deus, mesmo ele estando na Babilônia, mesmo ele estando longe da sua pátria, longe dos seus parentes, longe do seu pai, longe da sua mãe, ele vai dizer só: o Deus que eu sirvo, ele é fiel, e eu não posso manchar as minhas vestes em qualquer lugar que eu for. Tem gente que diz assim: eu estou longe da beira do mato, eu estou longe do pastor, eu estou longe da igreja, aqui se comporta de uma maneira, ali na rua ninguém conhece. Não, nós fomos chamados para fazer a diferença. A diferença está na justiça. A diferença do vaso está em pagar conta, a diferença do vaso está no DVPTU, a diferença do vaso está em tantas coisas. Que nós temos a corrupção está em Brasília. Será que nosso perdão está atrasado? Será que as nossas coisas não estão tudo fora dos trilhos? E nós só falamos mal, mas quando a coisa aperta para o nosso lado, não mexe a gente não. Você é crente, a prefeitura baixar o nome lá dos fulanos que estão inadimplentes da prefeitura. Quem é esse aqui? É evangélico. Da onde? Não é isso, meu Deus. Qualquer igreja é evangélico, é cristão. Cristão não deve dever nada. Jesus mandou o Pedro jogar um anzol, pegar um peixe, disse: pega o que tem na boca do peixe. E o Pedro pegou e disse: o que é isso aqui? Tem a efígie de quem? De César. Do outro lado, não tem nada. Então, o César você paga o tributo e dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O nosso dever é dar para Deus o que é de Deus, o que é da autoridade e dar para a autoridade. Não fique devendo nada. Sabe por quê, irmão? Porque quando você morrer, eles vão dizer assim: que homem abençoado era esse? Era a luz pura. E depois que toma, todo mundo é bom. Pode ser o melhor pedaço do mundo, mas quando morreu, mas era tão bom, ele era tão bom. O que isso não se diz hoje? Por que não dá para dizer hoje que o cara é bom? Porque às vezes não é. Verdade. Ele corta a curva da oficina, ele corta a curva do armazém, ele corta a curva do material de construção, que está devendo uma mangueira, está devendo às vezes uma coisinha de nada lá, e corta a curva lá e acerta R$5, R$2. Se não conseguir acertar, seu irmão, eu estou te devendo. Que todo mundo deve, eu devo, você deve, todos nós devemos. Agora, quando a gente não consegue, a gente fala assim: eu quero renegociar a minha vida, eu quero acertar com o Senhor, porque eu não quero ficar devendo. Eu sou crente, meu negócio é transparência. O que acontece? Eu já comi, eu já falei para vocês que eu já comi arroz
arroz com marisco descascado, quer dizer outra coisa aí que eu não vou falar, porque minha esposa me proibiu de falar isso. Mas eu já comi arroz puro, eu já comi arroz com farinha, quando eu perdi o emprego, quando me converti, mas eu nunca pedi e não devi nada para ninguém, porque, mas eu não tenho, o senhor não deve, porque o senhor tem. Não, irmão, eu já fui mais pobre que você chama de pobre. Pobre que pobre chama de pobre. Sabe o que é pobre que pobre chama de pobre? É aquele pobre que quando chove tinha que tirar a cama porque chovia em cima. Aquele pobre que quando foi morar na casinha que fez, não tinha forro, não tinha sarapico, não tinha chão, não tinha janela, não tinha, era tudo feito de madeira de pinos, tudo porta, o ladrão vinha só